بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Queridos irmãos, em nome de Allah, o Clemente Misericordioso, louvado seja Allah, o Senhor do Universo, o Clemente Misericordioso, presto testemunho que não há outra divindade senão Ele. Glorificado seja o Altíssimo, é o primeiro sem começo e o último sem fim, não gera e não foi gerado e é incomparável. E presto testemunho que nosso amado Muhammad é seu servo e seu mensageiro, o qual Allah o enviou misericórdia para o mundo. A paz e as bênçãos de Allah sejam sobre ele, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que seguem o seu caminho com fé até o dia do final. Amém. Queridos irmãos da fé, hoje o nosso assunto é um assunto tão polêmico, mas é um assunto que abrange o mundo inteiro. Nós estamos diante de um problema, ou de vários problemas, que o mundo sofre. O mundo, de uma forma geral, sofre. E os muçulmanos, de uma forma especial. Esse problema, podemos resumi-lo em uma palavra só: a dureza, a petrificação do coração. No mundo inteiro, nós deparamos com matança, com homicídio, com latrocínio, com assassinato, com agressão, com etc. Mas deixa o mundo para lá, nós não podemos condená-los e vamos falar de nós mesmos, muçulmanos. Aí você conversa com o muçulmano, encontra o muçulmano, cria inimizade com seu irmão, fácil de ter intriga, não conseguem se ligar mais. Se uma vez o elo quebra, é difícil voltar. Aí a pergunta, por quê? Por quê? Por qualquer coisa, tão picha, coisa mundana, por dinheiro, por ofensa, por status, por inveja, por pura maldade, enfim. Aí, um pode dizer para você, olha, eu faço isso porque meu coração está duro. O outro pode dizer para você, olha, eu recito o Alcorão, mas eu não sinto nada. E o outro vacila na oração, não faz oração. E o outro diz que, olha, eu oro, mas eu não sei se eu orei 3 ou 4 genuflexões, sei lá, está perdido, não sabe? E o outro fala, olha, eu caio na iniquidade com muita facilidade. Vira e mexe, eu caí, sabe, senhor? E eu sinto que minha fé é fraca. Ele condena a fé dele. A fé é muito fraca, né? Eu vejo que está muito baixa. O outro, ele se acovarda em extrair a zakat ou a caridade e não se incomoda, não se preocupa com os muçulmanos, nem com a situação deles. Fechou o círculo dele em volta de si, da sua família só. Então, o que me importa é eu, minha família e o resto que se dá, não é comigo. Não se importa. E o nosso amado Muhammad, que a paz de Allah seja sobre ele, disse, quem não se importar com os muçulmanos, ele não faz parte deles. Quando você pensa no muçulmano, tem que pensar a nível mundial, a nível do globo terrestre. Porque ele disse no livro, em verdade, os muçulmanos são irmãos. E a maior irmandade, o maior elo entre as pessoas é aquele que é feito através da fé, do elo da fé, não com sangue. Muitas vezes, 2 irmãos não se falam, inimigos a vida inteira, e nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, e não se falam, e são inimigos. E outra pessoa do nascente e outra do poente são irmãos enquanto eles viverem, mesmo de longe. Eles se amam, se respeitam, e são irmãos, se sentem bem. Então, esse é o elo que, pela fé, então tem que prevalecer e levar em consideração. Então, não pense só na sua casa. Você é um elemento, você é um membro dessa comunidade maior, que são os muçulmanos.
E se nós olhássemos hoje, a sociedade, ou a nação do Islã está doente, está numa enfermidade, está numa epidemia que só por Allah. Então, qual é a solução? E qual é o remédio? E qual o remédio para essa doença perigosa, para essa epidemia que afetou nossos corações? Será que há remédio? Tem cura? Nós podemos dizer que sim. Portanto, a cura e o remédio está no Alcorão Sagrado. Então vamos nós perguntar para o Alcorão: ô Alcorão, você tem cura para os nossos corações? O Alcorão, ele vai falar sim, tem. Então o Alcorão vai falar assim: eu vou recitar para o ser humano, para o insan, para o muçulmano, que seu coração endureceu, vários remédios. Se ele tomar, fazer por ela, em nome de Allah, sabe, ele vai ser curado dessa doença. Muito bem. Quais são? E o Coran, sabe, qual é o remédio? Primeiro remédio. Ele disse, primeiro remédio é o arrependimento verdadeiro. Allah diz no livro sagrado: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Então, o arrependimento verdadeiro, aquele quando Allah fala, ó fiéis, arrependei ante Allah, um verdadeiro arrependimento, quiçá Allah perdoará vossos pecados e introduzirá vocês num paraíso, cujos rios passam por debaixo dele, onde morarão eternamente, onde isso, aquilo lá, etc. Muito bem. E disse, Al-Quran, ele fala, ele fez uma liga da prosperidade do crente, do muslim, pelo arrependimento, onde Allah diz: arrependei para Allah todos vocês, ó crentes, para vocês prosperarem. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. E ele ligou a perdição das pessoas por falta de arrependimento, onde Allah diz: e quem não se arrepender, esses serão os agressores, os injustos, os perdidos. Muito bem. Esse remédio é necessário para a saúde da alma e a sua salvação do Satã e dos seus aliados. Mas a gente pergunta, por que o remédio começou com arrependimento, não começou com outra coisa? Aí, aquele que quer seguir o caminho de Allah, voltar para Allah, é necessário que ele seja puro e purificado. Você encontra um irmão seu, semelhante a você, quando você vai para encontrar um homem, você se banha, se limpa, se perfuma, que você vai colocar a sua mão na mão dele, ela tem que ser limpa. Imagina quando você coloca a sua mão na mão de Allah. Ela não tem que ser limpa? Pura, purificada? É certo. Então, é preciso, porque você vai colocar na mão de Allah. Então, tem que ser limpa e purificada, tanto de corpo como no íntimo, pelo arrependimento, voltar ao arrependimento. Esse remédio certamente é amargo. Por que amargo? A sua amargura para a vontade, porque você vai tirar ela dos seus prazeres, da sua vontade, do seu capricho, tirando ela do abismo da imundície que ela aceitou para ela, e você aprisionar ela para a obediência.
Porque a obediência significa aprisionamento. Ela vai ficar presa à obediência. Isso não é amargura da vontade? Lógico que sim, ela é. Mas é necessário levar o remédio. Todo remédio é amargo, né? Poxa vida, mas eu preciso. Como é que eu faço para sarar? Tem que tomar. Mas esse remédio é ruim. Mas você tem que tomar. É necessário. Amargura, você tem que fazer isso aí. Diz os sábios, enquanto você toma o remédio do arrependimento, cuidado com seu inimigo, o Satã, Iblis, o demônio, para ele não estragar o seu remédio ou a dose. Mas você pergunta, alguém pode dizer, mas como que o Iblis ou o Satã sabe que você vai se arrepender? A resposta está no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iblis é o nome de Satã, eu falo, é o pai de Satã, o grande leão, o chefe. Ele encontra alegria no céu. Ele encontra ornamento e enfeites no céu. Por quê? Narra-se, warada fil athar, narra-se que Allah, glorificado seja o Altíssimo, enfeita o céu pelo arrependimento de um de vocês. Assim como vocês enfeitam suas casas na noite do casamento de vocês. Allah embeleza o céu, enfeita o céu, se alegra. Como fala o hadith, né? Wallahu afrahu bi tawbati ahadikum, né? من إعرابي أو من إنسان سقط عن راحلته صلاة نام قليل الصراحة وقام فلم يجدها وعليها طعامه وشرابه وعندما بعد حين رجعت إليه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربي يعني لخبط من كثرة الفرح de tanto que ele ficou alegre, né? Porque Allah é mais alegre, mais contente com o arrependimento do teu servo do que qualquer um. Então, quando ele aí encontrar beleza, aí Iblis sabe que um servo vai se arrepender. Aí corre para ele para estragar a dosagem para ele. Fala para ele, que você vai arrepender? Que Allah não vai perdoar você. Você já fez tanta porcaria, você já fez tanta... Allah não vai perdoar você, não precisa se arrepender. Vamos lá, vai para a farra lá. Mas você tem que responder ele. Tudo bem, não tem ninguém, mas responder para a sua alma, para a sua vontade desenfreada, escrava do Shaitan. O que você vai falar para ela? Tem que fazer uma resposta severa e diz para ela, não, meu Senhor disse, Allah disse para mim, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ó meus servos que excederam consigo mesmo, não desanimeis da misericórdia de Allah. Allah perdoa todos os pecados. Esse é uma. Allah perdoa. Se Allah perdoa todos os pecados, em outro versículo, como Allah tem 2 versículos na Surata das Mulheres, onde Allah diz, Allah não perdoa a quem associar semelhantes a Ele e perdoa abaixo daquilo lá para quem quiser. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Muito bem. E Allah respondeu no dito sagrado, servo meu, se você voltar para mim com o peso da terra de erros, mas me encontrará, não associar ninguém a mim, eu trago ela cheia de perdão e nem ligo. Allah diz para ele, servo meu, se você vier com o peso da terra, de delitos e de coisa, mas voltou não associar ninguém a mim, sabe, arrependido, e eu perdoo e não ligo. Então, quando Iblis perde essa batalha, aí ele manda os seus filhos, ou manda o Satã dos humanos para essa pessoa, para atraí-lo para a iniquidade novamente. E o profeta sallallahu alaihi wasallam alertou que o ser humano
faz o seu irmão desanimar da misericórdia de Allah. Qualquer homem, qualquer ser humano, chegar para o outro e falar, Allah não vai perdoar você, tenha certeza que é um cara perdido, Allah tem a ira, sabe, terá ira sobre ele, não é aceito. Não pode dizer, de hipótese alguma, falar para ele, você vai perder, você não será, você está perdido, você não será perdoado. Então, aí nós temos a história do homem que matou 99 pessoas, do povo de Israel, antigamente. O cara vivia numa cidade cidade violenta, sabe, incrédula. E o cara se defendeu, matou 99 pessoas, mas o seu íntimo estava ansioso, ele cansou dessa vida, queria se arrepender. Então, ele queria, quem é o mais sábio da terra? Falaram, tem um rabi em tal lugar, procure ele. E ele foi. Entrou e falou, olha, eu tenho um problema. E eu matei 99 pessoas. Tem chance, tem arrependimento? Ele disse, não, você não tem chance. Matou ele. Já que não tem chance, então dane-se. Completou assim. Completou, não tem chance. E foi andando procurar quem é o mais sábio da terra, o mais conhecedor de Allah. Falaram para ele, tem um fulano tal. Ele foi lá, falou com ele, olha, eu matei 100 pessoas, tem arrependimento? Ele falou, quem pode impedir Allah de arrepender você? Quem? Filho, você está numa terra que não presta, vai para tal lugar, tem uma terra que tem gente que adora Allah, vai lá e adora Allah com eles. O homem ficou contente, feliz, e saiu, intencionou se arrepender e ir para adorar Allah. No meio do caminho veio a morte para ele. Os anjos desceram, os anjos da misericórdia e os anjos do castigo, querendo recepcioná-lo. Os anjos do castigo falaram, nunca fiz bem da vida dele, vamos levá-lo. Os outros, não, ele veio arrependido, ele veio para Allah. Allah mandou um juiz, um anjo, né, para julgar entre eles. Falou, para a terra que ele está mais próximo, se está mais próximo para a terra malvada, então os anjos de castigo levam ele. E se for mais próximo da terra de pessoas bem, então ele quis assim, mediram, Allah disse para esse aqui afastar, e disse para a misericórdia aproximar. Então viram que ela está mais próxima, os anjos da misericórdia recepcionaram ele e Allah perdoou ele. Isso não significa que a pessoa tem que matar todo mundo e depois vai... Não. Então, mas Allah nada impede que ele se arrependa ante Allah. Esse é o primeiro remédio. O segundo remédio que o Corão deu para nós é pedir remissão, al-istighfar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia, o povo, o humano, arrependei ante Allah, por Allah, e eu me arrependo por dia 100 vezes. Eu peço perdão a Allah 100 vezes por dia. Esse homem que nunca cometeu injustiça, nunca fez mal nenhum, ele se arrependia 100 vezes por dia. Imagina então nós, o quanto tem que fazer. Allah, glorificado seja o Altíssimo, diz, quem fizer praticar iniquidade ou for injusto consigo, depois pedir perdão a Allah, né, por aquele delito, Allah perdoará, ele encontrará Allah remissório e perdoador. E disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, qualquer muslim que cometeu um delito, levantar, abluir e orar 2 genuflexões e pedir perdão para Allah por aquele delito, Allah perdoará ele. E Allah fala da característica do povo do paraíso, fala, então primeiro ele fala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Apressai. Primeiro, até vou abordar agora. Para procurar o sustento, Allah falou, andai. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. مشي. Vai procurar. Quanto al Jannah, as-salat, primeiro ele fala, فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي أشد. Andar firme para procurar, sem falha. Quanto ao paraíso, a terceira fala Allah, apressai, wasari'u,
Wasari'u. Para procurar pela terra, trabalhar, vai devagar. Andar, normal. Sabe? Os membros trabalham e o coração encomenda a Allah. O que Allah deu tá bom. Mas quanto a salat, vai firme. E quanto para disputar o paraíso, apressai. E Allah disse: وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Nisso que você tem que disputar. Não disputar a vida terrena. E nem se orgulhar: olha, o fulano tem prédio de 20 andares. Puxa vida, o meu é 15. Ah, não pode. O meu tem que ser 30. E se inveja, se mata, se faz e rouba, faz para querer igualar ou superar o cara. Então, a disputa pela eternidade. E como disse um dos sábios, a gente acho que já mencionou isso uma vez, eu repito, disse um dos sábios: faça para a vida terrena o quanto você permanecer nele. Quanto vai ver? 50, 70, 100 anos? Faz o quanto precisar dele. E faça para a eternidade o quanto vai permanecer nele. E faça para o fogo o quanto poder suportá-lo. E faça para Allah o quanto você precisar dele. اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها واعمل لآخرتك بقدر مقامك فيها واعمل للنار بقدر صبرك عليها واعمل لله بقدر حاجتك إليه. Então, esses apressai o dito é para aqueles que cometeram o delito e sobrecarregaram a lei do seu poder e foram injustos consigo mesmo, mas quando lembraram o castigo de Allah, a promessa de castigar Allah, arrependeram, sabe? Arrependeram, né? E pediram perdão a Allah. E não ficaram sobre seus delitos, sabe? Allah perdoou eles. Porque o nosso amado Muhammad até disse: Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Toda a minha nação vai bem, ela é perdoada, exceto os descarados. Al-mujahirun. Quem são os mujahirun? Aquele que comete o delito e quando fala, eu vou fazer de novo, ele sai falando e desafiando, eu vou fazer de novo. Não está nem aí, eu vou fazer. Kullu ummati mu'afa, yani yaf'al al-ma'siyah, ele comete e está coberto. Allah, se quiser perdoar ele, ou às vezes castigar ele, depende do que ele vai cometer. Menos aquele que tornar um meio, um modelo para os outros fizerem. A forma de andar, a forma de falar, mulher, forma de vestir, tudo. Então, é dica, é uswa. O Corão chama uswa. Uswa, porque quando você sai para a rua, quando você faz algo, as pessoas começam a copiar de você. Muito bem. Então, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: a doença de vocês é seus pecados, seus delitos. E o remédio de vocês é pedir perdão. Pronto. Seu remédio, sabe, é perdão. A sua doença é cometer delito. E a cura disso aí, pedir perdão a Allah. Disse o nosso amado Muhammad, que a paz de Allah sobre ele falou: quem permanecer, continuar pedindo perdão a Allah, Allah fez de cada preocupação para ele um alívio, e de cada sufoco uma saída, e o sustenta por onde ele não espera. Tem gente que pode falar: o arrependimento, ele não é pedir perdão? Por que ele está falando perdão? Porque ele não quer que você peça uma vez e parar. Tem que continuar constantemente o caminho inteiro, pedir a Allah a cada instante, a cada curva, a cada saída, a cada descida, a cada entrada de casa, pedir perdão a Allah para você ficar na custódia dele. Aí responde os sábios, como disse o Imam Ibn al-Jawzi, ele disse que Iblis, maldito seja, ele nomeou seus filhos para as pessoas, para cada tipo de iniquidade, ele designou um shaitan. Então você vê aqui, sei lá, o adultério tem um satã. E a calúnia tem outro shaitan. A intriga tem outro shaitan. E a preguiça de cumprir as prescrições tem outro shaitan.
A hipocrisia tem outro shaitan. Ingerir bebida alcoólica é outro shaitan. Comer o ilícito, aceitar o ilícito é outro shaitan. Roubar é outro shaitan. Avareza tem outro shaitan. Assim, para cada iniquidade tem um shaitan. Então, você permanecer bil istighfar, pedir remissão, então nenhum deles consegue chegar a você. Nenhum shaitan consegue. Até que eles voltam se arrastando para o pai Iblis e falam: nós não conseguimos, o cara muito armado, a gente não conseguiu chegar para ele. Aí Iblis fica furioso e fala: deixa comigo. Vai, vocês são capazes, então deixa comigo. Aí vem Iblis. Ele vem shaitan maior. Ele vem na figura de um sábio, de um conselheiro. Chega para o cara e fala: meu amigo, meu irmão, você vai ficar pedindo perdão a Allah? Não cansou? Cansa o coração. Como disse o profeta, 1 hora e 1 hora, para lá e 1 hora para cá. Vamos, sei lá, interter-se, sabe? Né? Você fica pedindo o dia inteiro, então alivia seu coração um pouco. Se o servo ficar desatento, ele fala: como aliviar o meu fardo, só ficar bem? Ele falou: canta uma música. Escuta uma música, vai, escuta uma música. Ou interter com seus amigos, sabe? Aí o servo cai na armadilha. Porque aquele que deixa de pedir perdão a Allah e só fala coisas fúteis, mentira, tá? Aí ele injeta a hipocrisia no seu coração. E a hipocrisia, ela coloca uma cortina entre ele e entre a menção de Allah e a sua obediência. É raro ver uma pessoa que só acostumado a entretenimento, sabe? Jogos e isso, aquilo lá, lembrar de Allah ou lembrar de fazer alguma obediência ou agradecer ou fazer oração. Jamais. Não consegue. Então, alerta para não perder a sua arma, senão o Satã, ele mata você. O terceiro remédio é praticar as bondades, as benevolências, fazer o bem. Rabbil Alamin disse: Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. É praticar, terceiro remédio, é praticar as boas ações. Allah diz: as boas ações apagam as más ações, né? E pegar o livro com força, como Allah disse para o profeta Yahya, alayhi salam, João: Ya Yahya khudh al-kitaba biquwwa. Quer dizer, pratique, pega as ordens de Allah com fervor, sabe? Pega com vontade. O efeito das boas ações, ele reflete tanta coisa boa para o servo. Uma, ele se aproxima de Allah, Allah aproxima dele. Como Allah diz no dito sagrado: nada mais amável para mim que meu servo faz do que eu prescrevi sobre ele. E ele continua aproximando de mim das coisas voluntárias que ele pratica até eu amar ele. Se eu amar ele, eu tornarei a vista que ele enxerga, e o ouvido que ele ouve, e a mão, né, que bate, e o pé que anda. E se ele pedir ajuda, eu ajudarei. E se pedir refúgio, eu refugiarei. Então, aí é preciso, aí nesse momento, trocar de tanto que aproximar de Allah. Tem gente que faz as prescrições. Wallah, ana alayhi 5 salawat. Tem cara, então eu vou fazer oração voluntária. E eu tenho zakat, mas eu faço caridade, sempre mais. E eu tenho jejum 1 mês, então eu vou jejuar segunda e quinta ou 3 dias no mês, ou etc, etc. Então você fazer além daquilo que está escrito sobre você. Muito bem. Aí, você cumprindo esses 3 aí, a sua alma está curada da sua doença. E Allah libertou ela do Shaitan e das suas armadilhas. Mas é preciso do último remédio. Um quarto remédio é essencial para ela ter a saúde completa
E esse remédio serve como vacina, só para não cair de novo na coisa. É ficar com as pessoas boas. Mujalasat al-akhyar wa salihin. É ficar com as pessoas. Quem são as pessoas boas? Disse que a pessoa boa é aquele que quando você olhar para ele faz você lembrar de Allah. الرجل الصالح أو الرجل الطيب من إذا نظرت إليه ذكرك بالله هذا الإنسان الطيب. Então, o Corão ele esclarece quem são eles, quem são as boas pessoas, como é que é a característica deles. Allah descreve eles na Surah At-Tawbah, Surah do Arrependimento, onde fala التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Então, quem são eles? São os arrependidos, التائبون, são os arrependidos, os adoradores, os agradecidos, os jejuantes, os prostantes, os genuflexos, os que ordenam o bem e repudiam a iniquidade, e os que custodiam os limites de Allah, as prescrições de Allah, e alviça os crentes. Quem fizer isso, alviça eles, tá? E disse também, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Quem são os crentes? É aqueles que quando mencionam o nome de Allah, seus corações tremem, de respeito, de grandeza diante dele, diante de Allah, o coração treme. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Então, existe outro lado também. Ficar com as pessoas boas, benevolentes, tem o seu fruto na vida terrena pela cura de qualquer doença da alma e tem a recompensa no dia do juízo final. Como assim? Aí diz, quando o ser humano falhar nos seus atos e no dia do juízo final a balança der negativo, ele vai entrar no inferno para pagar. Aí vem no paraíso pessoas que estavam com eles na vida terrena. Procuram eles, não acham. Aí, فَيَتَضَرَّعُونَ, quer dizer, que suplica. Oh Nosso Senhor, oh Nosso Senhor, oh Nosso Senhor, Ya Allah. Aí, qual o problema aqui que você... nossos irmãos. Aí Allah diz, Allah glorifica, قَصَّرَ بِهِمُ الْعَمَلِ, falharam nos atos aqui, então entraram no paraíso. Aí aumenta a súplica, oh Allah, interceda, faça-nos interceder, aceita a nossa intercessão por eles. Aceita, ya Allah. Eles sentavam conosco, eles lembravam, eles oravam, eles eram com a gente, nós precisamos deles, sabe? Aí Allah diz para eles, Ya Ahl al-Jannah, para essas pessoas, e eu aceito a intercessão de vocês. Vão para o fogo, para o inferno, né? Aí alguém pergunta, mas como que vai para o fogo, para o inferno? Allah proibiu o fogo para os crentes, para Ahl Jannah, assim como ele proibiu o fogo para o nosso amado profeta Ibrahim alayhi salam, quando ele disse, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم. Aí eles vão, ele fala, e eu proibi para ele, tiram do inferno toda pessoa que vocês conhecem. La ilaha illallah. Quem? São as pessoas boas. É lógico que eles vão interceder com quem? Com as pessoas que viviam com eles, que faziam por eles. Esse é o resultado de ficar com as pessoas boas. 4 remédios que o Corão trouxe para quem tem o coração duro. E Allah descreve as pessoas de coração duro, quando ele falou sobre os judeus, ele disse, seus corações são duros como uma pedra, ou é mais dura ainda. Allah قال يعني هي قاسية كالحجارة أو أشد قسوة.
فربنا قال من الحجارة يعني قديش الحجارة لما يتفجر فتخرج منه الأنهار ما يتفجر فيخرج منه الماء ومنه شيء من الأحجار ما يسقط من خشية الله يعني então o coração do homem que esquece de Allah ele torna-se mais duro que uma pedra, pior que uma pedra. Então o que leva ele a transgredir, a humilhar, sabe, a praticar a iniquidade, sem olhar, sem se arrepender, sem nada, porque ele não tem sentimento. Existe uma barreira. Porque disse o profeta sallallahu alaihi wasallam que quando o ser humano pratica uma iniquidade, aí vem um ponto, uma mancha negra no seu coração. Se ele se arrepender, ela sai, ela lava, como lavar um prato. Mas se o cara continuar a iniquidade, seguir por outra iniquidade, chega a ter manchar e pretejar o coração, fica envolvido com um manto que não entra mais luz e não sai a escuridão dele. Ulaika, como Allah diz, aqueles aqui que Allah lacrou seus corações. Ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim fa asammahum wa a'ma absarahum. Então esse foi o nosso assunto para hoje, a respeito de um problema que muitas pessoas, infelizmente, e a maioria dos muçulmanos, que vivem isso aí, e eu vou dar para vocês um ocorrido. Esses dias, sabe, foi num país da Escandinávia, na Finlândia. Finlândia, numa cidade de 40 mil habitantes. Tem 5 igrejas e tem uma, como diz, soma, yani, al-Yahud, ou sinagoga, para os judeus, pouquinho de judeus. Essa cidade recebeu cerca de 20 mil refugiados, a maioria da Síria, e a maioria, todos eles, são muçulmanos. Aí a prefeitura, a cidade, pensou, falou, puxa vida, esses refugiados, eles não têm mesquita aqui, eles são muçulmanos. Então vamos desmontar uma igreja e tornar ela mesquita e doar para eles adorar o Deus deles. Na Finlândia. Muito bem. Aí, esse grupo aqui, eles se dividiram em 5 grupos. E cada um queria nomear um imam, um líder. Aí divergiram e brigaram e até saíram no tapa. Brigaram. Briga feia, coisa vergonhosa. Aí o governo cancelou o pedido de deixar mesquita para eles e essa situação de... Fruto de que isso aí, se perguntar? Fruto de quê? De ignorância, de falta de Allah, de falta de fé, de coração duro. Porque os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos vocês lembram, no 9º ano de Hijra, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou Abu Bakr al-Hajj, né, para ele fazer a peregrinação e purificar o Kaaba até o ano seguinte o profeta ir. No caminho, enquanto estava indo, foi revelado, desceu Surat At-Tawbah. Quando desceu, Bara'atu min Allah wa Rasulihi alladhi a'adtum min al-mushrikin, فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يلحق بأبي بكر para seguir ele e falar para ele da sura, né, que a partir do ano que vem acabou, não tem mais visita para a Kaaba, para nenhum idólatra. E quando ele chegou a Ali, imediatamente Abu Bakr, com toda a sua importância, com todo o seu respeito, ele chegou perguntando: "Ya Ali, você veio mandado ou mandando? Se veio mandando, já entrego o comando para você. Se veio mandado, então fala o que foi, para que é." Então falei, sou mandado. Você vê a natureza. Abu Bakr, a maior criatura e mais nobre criatura do Islã depois de Muhammad, ele estava disposto a entregar o comando para Ali, que era uma criança, jovem, perto dele, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. E hoje aqui nós discutem na terra de estrangeiros, sabe, pela mesquita, quem vai dirigir uma mesquita? É uma lástima. Só pedimos perdão a Allah, que nos ajude, que purifique nossos corações, sabe, que nos ajude, sabe, a ter a fé hoje e amanhã, que Allah proteja nós, nossas familiares, nossos filhos de todo mal,
que nos faz voltar para a sua religião com dignidade. Allahumma amém. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.